A Companhia Memoriana apresenta Memórias do Karst, Episódio 2, Banda Santa Cecília de Lagoa Santa, Minas Gerais. Bem, amigos, agora vou apresentar a vocês, com muito prazer e muita emoção, uma das bandas mais antigas de Minas Gerais. Trata-se da Banda Santa Cecília de Lagoa Santa, que aqui está sob o comando do mestre José Marcos dos Anjos, com seus 25 músicos, e que vai ser recebida pela plateia com uma salva de palmas. Muito bem! Banda de Lagoa Santa, de operários, trabalhadores modestos. Banda fundada em 1842. 1842, data da fundação. Naturalmente vão dizer, eles já tiveram muito tempo para ensaiar, né? Desde 1842 que eles estão tocando. Bem, mas não são os mesmos músicos, porque os músicos da antiga banda, ou alguns descendentes, eles não existem. Eu citarei alguns dos nomes aqui. Mas essa banda foi fundada por um homem que deixou grande renome na vida brasileira, o Dr. Lund, que era dinamarquês, e que chegou às terras de Minas, doente, cuja história contarei daqui a pouco. Mas, amigos, quero apresentar a vocês, inicialmente, o primeiro dobrado da Banda Santa Cecília de Lagoa Santa, sob a regência do mestre José Marcos dos Anjos. Eles vão executar, inicialmente, o dobrado Núpcias de Benzaik. Núpcias de Benzaik. É um dobrado clássico das bandas de música do Brasil, cujo autor é desconhecido pelo mestre, pelo menos. Mestre Filó, dê a saída para o gambada, coisa nenhuma. Não pode. Lagoa Santa, viaja uma porção de horas de moram acima de Belo Horizonte para chegar aqui. Você não pode, não. Vai, então. Querendo os textinhos musicais de Lagoa Santa. Ah, muito bem. Atenção! É um, é dois, é já! As bandas de música têm o poder de transformar uma praça vazia em um palco vivo, onde cada nota embala emoções e desperta memórias. Por décadas, essas bandas marcaram o ritmo das cidades e vilas. Crianças cresciam ao som dessas melodias e adultos encontravam consolo e alegria nas marchas e dobrados tocados pela banda. Mas hoje, essa tradição enfrenta um silêncio crescente. A modernidade, com suas distrações tecnológicas e ritmo acelerado, ameaça apagar esse legado. As bandas lutam para manter viva uma chama que parece enfraquecer a cada ano. O que antes era uma celebração comunitária está se tornando uma memória distante. Esse documentário é um chamado para resgatar, valorizar e preservar essa herança, antes que ela se perca completamente. E aqui apresentamos a vocês a Banda Santa Cecília, a banda de música mais antiga de Lagoa Santa e uma das mais antigas de Minas Gerais. Um símbolo vivo de resistência cultural. Eu sou Ana Paula Marquesotti, fundadora e historiadora da Companhia Memoriana, e nós te convidamos a redescobrir
celebrar e manter viva essa parte fundamental da nossa identidade cultural, evitando que o silêncio tome o lugar das melodias que há tanto tempo aquecem nossos corações. As bandas de música no Brasil têm suas raízes nas antigas bandas militares que chegaram com os colonizadores europeus. Mas logo elas começaram a sair dos quartéis e a ganhar vida nas ruas e praças, se tornando parte do cotidiano das cidades e dos vilarejos. Foi assim que as bandas de música começaram a moldar a cultura popular. As comunidades locais começaram a formar suas próprias bandas, adaptando o repertório para incluir não apenas marchas, mas também músicas que refletiam a alma e a tradição do povo. Nas festas de rua, procissões religiosas e celebrações cívicas, as bandas sempre traziam ritmo e emoção para a vida das pessoas. A importância das bandas de música no Brasil vai muito além do entretenimento. Elas democratizaram o acesso à música, levando arte e cultura a lugares onde muitas vezes não havia nem escolas ou teatros. Para muitas crianças e jovens, as bandas foram o primeiro contato com um instrumento musical. Sempre foram uma verdadeira escola de música comunitária, onde se aprende não apenas a tocar um instrumento, mas também valores como disciplina, cooperação e respeito. Além disso, as bandas foram pioneiras na difusão de gêneros como o choro e as marchinhas de carnaval, deixando uma marca profunda na cultura do país. Cada apresentação, cada ensaio é uma celebração da diversidade e da riqueza cultural do país. Olha, a banda de música de uma cidade, ela é o conservatório de uma cidade, porque as bandas hoje, a maioria dos músicos, eu falo porque, né, a partir eu estou, né, comecei a estudar música, fui para a escola através da banda, porque a banda é o conservatório de uma cidade. Uma cidade sem banda, ela, sabe, acho que ela não é nada, é uma cultura rica para a cidade. E assim, a gente vê que a maioria dos músicos, instrumentistas de sopro, 90% deles que chegam nas grandes orquestras hoje, vieram de banda. Então, assim, a gente até brinca, né, que a gente vai, você vai estudar, você vai para a faculdade de música, você vai estudar música. Você não vai estudar música lá. Lá você vai aperfeiçoar outras coisas. Você tem que chegar lá sabendo. Você aprende nas bandas. Então as bandas são os grandes celeiros de músicos. Ali na banda que você aprende. Então, assim, é uma importância enorme, tanto para a cidade quanto para a cultura local. A banda é importante demais. Banda de música é muito importante para toda e qualquer cidade, porque ela dá a oportunidade desse início musical, né? A banda se ensina de forma gratuita, ou seja, a pessoa tem aquele início musical ali gratuito e ainda tem um instrumento, né? A banda empresta o instrumento para a pessoa tocar. E muitas das vezes, igual no meu caso, quando eu comecei, eu não tinha condições de comprar um instrumento, né? Então a banda me deu essa oportunidade de começar, né, essa vida musical com toda essa estrutura e de forma gratuita, né? E ainda, além de ter o início musical, ainda ter a oportunidade de praticar junto à banda nas apresentações e tal. Isso é muito importante, que nos prepara para a vida profissional. Você chega num curso técnico ou uma faculdade com um preparo um pouco melhor, né? Os próprios professores citam isso, né? Então foi de extrema importância esse início através da banda de música. Minas Gerais
com suas montanhas e vilarejos históricos, sempre foi um berço para as bandas de música. Desde o período colonial, as bandas ecoavam pelas ruas de pedra, criando uma trilha sonora única. Misturando influências que iam das bandas europeias aos ritmos africanos trazidos pelos escravizados, as bandas de música mineiras começaram a desenvolver um estilo próprio, misturando tradição e inovação. Atualmente, Minas Gerais abriga o maior número de bandas civis em atividade no Brasil. De acordo com a Funarte, o estado conta com aproximadamente 810 bandas civis que reúnem cerca de 30 mil músicos. Mas além desse destaque numérico, Minas Gerais é reconhecida pela vitalidade e resistência dessas instituições culturais. Um símbolo dessa resistência é a banda de música Santa Cecília, criada em 1842 no pequeno vilarejo de Lagoa Santa, em Minas Gerais. A banda enfrenta dificuldades, mas se mantém viva e em atividade durante esses quase 2 séculos. Ela tem uma origem diferenciada. Foi criada por Peter William Lund, um naturalista dinamarquês que veio ao Brasil no início do século XIX para pesquisar a fauna e a flora brasileira. Mas fez uma descoberta ainda mais extraordinária. Ao explorar as cavernas mineiras, Lund encontrou fósseis que revolucionaram a ciência e ele se tornou o pai da paleontologia brasileira. Ele passou décadas no Brasil e nunca mais retornou à Dinamarca, mas sentia falta de algo que marcou a sua vida na Europa e que ele valorizava muito: a música. Foi essa saudade e necessidade de música que levou Lund a criar a banda Santa Cecília. Ele doou os primeiros instrumentos e deu aulas aos membros da banda. Com isso, Lund não apenas encheu a sua vida de musicalidade, mas também de toda a comunidade. A música se espalhou pelas ruas e praças. Músicos e ouvintes se misturavam, criando uma relação profunda e afetiva com a banda Santa Cecília, que se tornou um símbolo de identidade cultural de Lagoa Santa e de Minas Gerais. Olha, falar da banda Santa Cecília é uma história rica. A banda Santa Cecília foi fundada por Peter Lund. É até assim, é difícil a gente falar sobre isso, porque o Peter Lund, uma pessoa ilustre, que a banda surgiu através dele e está até hoje, mesmo capengando, está aí até hoje com 182 anos de existência. Eu sei muita coisa de ver, de ler e coisas que foi passando, que o Zequinha contava, das histórias até chegar nos dias atuais. Então, assim, eu posso falar com propriedade do que eu vi do Zequinha, o que eles passavam pra gente oralmente, porque a gente também nem tinha muito aquelas coisas. A gente vê hoje que tem, o pessoal faz documentário, livro escrito da participação do Lund, a banda Santa Cecília, a importância do Lund para a banda Santa Cecília. Então, assim, eu acho que a história da banda é uma história muito rica, é uma história muito rica, e assim, eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte de uma banda, de uma história tão importante para a cidade de Lagoa Santa, igual a banda Santa Cecília. Então, quando eu iniciei na banda Santa Cecília, eu não imaginava a importância e a grandeza da banda, uma banda centenária, fundada por Peter Lund. Então, no momento que eu entrei, não tinha esse conhecimento, dessa importância dessa banda, Porque na época fala-se, que não só aquele instrumento, mas ele comprou vários instrumentos para montar a banda. Então, assim, para onde foram os outros instrumentos a gente não sabe. Eu sei, porque o Zequinha me passou isso,
que ficou esse instrumento que seria antigamente, era um off-clay, me parece, é um instrumento parecido com uma tuba, que está lá no Caale hoje, está sob a guarda do Caale, né? Por isso que a gente fala mais uma vez, a importância de a gente ter a sede, porque a gente quer resgatar aquilo, a gente quer aquele instrumento lá na sede da banda Santa Cecília, né? Porque aquele instrumento é da banda Santa Cecília, aqui é a história da banda Santa Cecília. A banda Santa Cecília, na época, né, nessa época de 63, até na época, eu me lembro, o Zequinha falar, 78, era uma das bandas mais faladas do estado de Minas Gerais, né? Era uma banda tradicional, pelo Zequinha, né, ele ser taifeiro na época da aeronáutica, então a banda participava de muito evento, porque só tinha a banda Santa Cecília na época na Água Santa, e na região, que era uma das melhores bandas que tinha na região. Então, assim, a banda ela foi para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro participar do programa Livro de Chopotó, que era dos programas, assim, todas as bandas queriam participar, né? Era um programa ao vivo e a banda gravou um LP nessa época, lá nesse programa Livro de Chopotó. E depois que eles vieram lá do Rio de Janeiro, eles foram convidados também por diretores da metalúrgica Metal Fischer, que tinha na Água Santa, para fazer uma turnê no Rio Grande do Sul. Eu sei que eles ficaram lá durante, acho que uns 15 dias, tocando em várias localidades lá no Rio Grande do Sul com a banda. Então, assim, foi para a banda, né, na época o Zequinha falava assim, isso foi um marco, foi um auge para a banda Santa Cecília. Sabe, essa banda, assim, foi uma das bandas muito bem falada na época, que era uma das bandas Minas Gerais, hoje o pessoal ainda fala. A Rádio Vila de Chapotó. Aí eles chegaram a apresentar o dobrado lá, Núcleos de Benzaico, Modestinho Gonçalves, que era só dobrado, que se vocês procurarem nenhuma banda na internet, ninguém tem esse dobrado. E por aí foi. Fomos convidados para o aniversário de um moço que tinha uma fábrica aqui, chamada Metal Fischer, nos convidou. Então, nós fomos para lá para tocar numa fazenda lá. E de lá dessa fazenda ali que a gente foi conhecendo as outras partes que a gente tinha que tocar, tinha que tocar em outro lugar, assim. Então nós ficamos uma semana lá, só tocando músicas, né? Então nessa época o nome da banda era Banda de Música Santa Cecília. Depois ela veio se chamar Corporação Musical Santa Cecília. E acabou com esse nome. E essa festa, na época eu até trabalhava. Eu tinha acabado de sair do arquiteto da aeronáutica, em Solda. E eu quase que fui nessa festa. Mas como era minha formatura, meu avô não pôde ir, né, Matuzinho? O Valdemar não pôde ir, por causa da saúde dele, pela idade, e o voo rasteiro, e parece que foi outra pessoa no lugar dele, não sei quem, né, Babá? Babá, eu não sei se o Babá lembra, não sei quem que era, mas a banda foi e tocou lá, o Walter Fischer, era a primeira empresa de metalurgia que chegou na Água Santa, convidou a banda. Ele tinha assistido a banda tocar numa festa de agosto aqui. E ele levou para tocar na fazenda dele, só que foi também numa época da festa da uva. E eles ficaram lá, né? A banda foi assim, né? O time do Brasil vai fazer uma excursão nos Estados Unidos, né? Tudo de bom e de melhor, né? E isso eles, né, fizeram isso, né? Fizeram a festa para os gaúchos, né? Os gaúchos até então, acho que pelo estilo de música, não sei se tem lá igual a banda aqui, né? Foi muito bacana para essa geração deles. Me lembro das apresentações, né? As apresentações eram muito divertidas, né? A gente tocava em encontro de banda, a gente tocava em procissões, né? E sempre depois das apresentações tinha o famoso frango assado, né? Tinha um famoso frango assado que o Zequinha levava a gente, e o Zequinha fazia uma feijoada, a famosa feijoada do Zequinha. Então tinha apresentação, todo mundo já perguntava, Zequinha, vai ter a feijoada hoje na sua casa e tal. Então era bem interessante assim, e como eu disse, foi muito importante para a minha carreira. Olha, para mim, a história que mais me marcou foi quando, pela primeira vez, eu fui tocar, né, com a banda mesmo, se apresentar,
na festa de agosto. Gente, era maravilhoso aquela festa, era uma festa tradicional da cidade. Assim, vinha gente de todo lugar, assim, a cidade lotada, cheia. E na época ali era 2, 3 bandas tocando. Então, pra gente era um orgulho, a gente tocava aqui durante os 15 dias a banda tocando, durante a novena, levantamento do maço, na procissão. Então, assim, era um motivo de orgulho a gente tocar naquela festa. Então, pra mim, o que mais me marcou, o que mais, assim, que eu gostei de tocar na banda, é de ver aquilo, a gente fazer parte daquilo. Aquela festa grande, tradicional, e a gente tá ali, a gente sendo o quê? O professor, tô participando aqui da festa, a banda Santa Cecília está fazendo a festa, a gente está aqui tocando na festa, a gente estava sempre visto por várias gente, pessoas de vários lugares. Então, assim, a banda, a importância da banda, uma festa daquela magnitude, daquela grandiosidade, e a banda está ali, sabe? A banda era o centro daquela festa também. Na época da festa de agosto, a gente já chegou a tocar com 50 músicos na procissão. E assim, quando a banda ia fazer essas festas, cara, isso aqui reunia ali, o pessoal gostava, reunia músicos de tudo quanto é canto, o pessoal queria tocar na banda, o pessoal brigava para tocar na banda. E eu lembro que se pra mim conseguir tocar na banda era um sacrifício, Zé aqui ficava, não, vamos ver, não, você não está estudando, você não vai, quem não está estudando, não, você não... Sabe, tipo assim, era uma coisa que tinha seleção para tocar, tinha seleção. Realmente tocava porque assim, a banda ela não tinha aquela rotina de ensaios, né? Porque não tinha uma sede própria, não tinha aquela rotina. Então, para tocar na banda Santa Cecília, a gente chegava e pronto. O acidente com a banda foi numa época, a banda foi convidada, contratada, vamos dizer assim, para tocar numa festa lá em Santana do Riacho. E lá tem uma ponte na entrada da cidade, assim, o rio passa assim e uma subida, e é uma subida longa, sabe? Então, depois que acabou a festa lá, terminou as procissões, embora naquela época o pessoal vinha de caminhão, em cima de caminhão, né? E a banda não era pequena. Então era o proprietário do caminhão era um senhor que morava no campinho. E ele tinha na época, aqueles caminhão diesel, aqueles Ford diesel, e terminou a festa lá, o pessoal subiu no caminhão e foi embora. Quando chegou no pé do morro, o motorista, em vez de engatar a marcha lá embaixo, ele foi pôr a marcha no meio do morro, então a marcha não engatou. Então caiu em ponto morto, Cabo Frio, a óleo, aqueles disso velho, aí voltou de ré, caiu lá dentro do rio. Inclusive, até instrumento, passou dias, o rio já estava mais baixo, eles acharam até instrumento da banda lá. E nessa época, machucou uns 4 ou 5 assim, mas que morreu mesmo, que eu recordo, foi só 2. Olha, eu falo do Zequinha porque Zequinha foi uma das pessoas que eu conheci, eu aprendi a amar, me respeitava como um pai. Né? Zequinha, eu morava aqui no Vespasiano, ele vinha aqui para casa às vezes aos domingos, a gente conversar sobre a banda, ficava aqui na minha casa, tinha uma amizade, aliás, eu já tinha uma amizade com a minha mãe, porque ele tocava muito aqui no Vespasiano, né? Tinha um clube aqui, então eles tinham um conjunto, eles tocavam aqui no Vespasiano, então eu já tinha essa amizade, então assim, Zequinha para mim foi como um pai, então assim, eu agradeço muito, porque assim, se não fosse isso, se eu não tivesse ido para esse lado da música, eu não sei onde eu estaria hoje.
Então, assim, a música transformou a minha vida e eu sou muito grato ao Zequinha por isso. E essa importância dele, porque o Zequinha, desde que eu conheci, que eu entrei na banda, ele sempre lutando pela banda. Ele tinha uma Kombi, né, uma Kombi azul. Ele ia em São Vicente buscar músico para tocar, quando não tinha músico. Ele vinha aqui em Esfaziano, ele ia em São José da Lapa, sabe? Era aquela correria toda, ele sempre lutou pela banda. Esse era um dos grandes sonhos dele, por isso que eu falo, né? Quando ele faleceu, ele estava para falecer, eu falei, Valdeci, yes, gente, não deixa isso acabar não, vamos ajudar, vamos tentar manter a banda. Eu lembro que assim, a gente era muito mais próximo, e assim, pessoas lá que tocavam com ele na banda em Lagoa Santa, eu falei, Valdeci, eu não confio aqui nessas pessoas, porque assim, eles vão dar continuidade, eles estão aqui porque tinha pessoas lá que isso aqui ele tirava do bolso dele. Ah, eu tenho que ir buscar um músico ali. Ah, não, eu não vou. Sabe, ele tirava do bolso dele, ele pagava gasolina, ele pagava às vezes músico para vir, para tocar na banda. Ele sempre teve esse carinho especial para a banda Santa Cecília. Ele sempre lutou pela banda Santa Cecília. E assim, uma das grandes coisas dele era a intenção da construção da sede, que infelizmente ele não viu. Mas assim, de lá onde ele está, ele vai ver que a gente vai conseguir fazer isso. Eu sei pela história, ele herdou a banda do tio dele, que era o José Marques, né? Na época, então, quem estava à frente da banda era o José Marques. Aí o Zequinha herdou o José Marques e foi até 2010, até o final de 2010. Ele aí, mesmo na cadeira de roda, eu já estava na regência da banda, mas ele estava sempre ali, ele acompanhava a banda sempre. Mesmo na cadeira de roda, todo lugar que a banda ia, ele estava junto. Quando eu comecei, eu tive o convite, né, o prazer de ser convidado pelo maestro Zequinha para poder participar da banda Santa Cecília, a qual eu participei de muitas apresentações e tal. E a banda que foi uma das responsáveis pelo instrumento que eu toco hoje atual, que é o trompete. Em uma dessas participações da banda Santa Cecília, a gente tinha o costume de, nos intervalos das apresentações, a gente ia para os cantos, geralmente alguns bares ou coisas do tipo, aí começava-se ali tocar sambas, tocar choros e tal. E ali eu tive contato com um músico chamado, na época o apelido era Gorila. Ele tocava trompete muito bem. Comecei a ver o Gorila tocando ali, gostei muito, me aproximei dele. E ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de tocar o trompete. Ele me prestava o trompete dele para tocar. Aí eu comecei a ter os primeiros contatos e tal. Eles me explicaram que por enquanto, não posso te passar pro trompete ainda, que eu preciso de você no saxofone. Mas em breve. Então com isso, nesses intervalos, o Gorila me ajudava ali no trompete, tal. E ele foi responsável, né? Atualmente eu sou músico profissional e professor. Meu instrumento atualmente é o trompete, e graças ao Gorila. Ali, estou vendo aqui. Teve um mestre Candinho, né? Acho que teve cinco maestros. Teve outros mestres. Acho que o Vozemarco, ele parece que ele foi o quinto ou o sexto. Que tem, da era de quando a banda foi criada, da era do Dr. Lund. Você falou, né? É de 200 anos atrás. A gente teve aí um dos grandes músicos que depois passou pela banda, que também ajudou a manter muito a banda, né? Depois do Peter Lund, teve o Mestre Mário, teve o José Marques, né? Que é da família do Zequinha, o José Marques. Então, assim, essas pessoas também que ajudaram a manter a banda, assim, a gente teve o capitão João Evangelista, que capitão da banda da Polícia Militar.
Aí eu, assim, eu senti assim, sabe, orgulhosa, assim, sabe? Aí às vezes tinha muitas perseguições, sabe? Assim, as pessoas. Naquela época, assim, eu acho que era homem para tocar. Mulher não autorizava muito, sabe? Aí eu recebia muito recado, assim, sabe? Sobre isso, assim, de tocar. E às vezes eu queria desistir, eu falei, eu não vou desistir. Entendeu? Tinha preconceito? Aham. Os homens não acreditavam no seu potencial? Não, os homens até que coisavam, mas era assim, mulher, assim, tinha uns homens assim que achavam absurdo tocar assim, sabe? Falava assim que. Você sabe o que eles põem na cabeça, sabe? Assim, sabe? Mas todo mundo me respeitava eu, sabe? Na banda assim. Peguei e falei assim, mas eu não vou sair da banda por causa disso, não. E as mulheres também criticavam a senhora? Nós, mulheres, mais o que criticavam, nós falava assim que era. Sabe o que elas falavam assim, que eu não gosto nem de falar, sabe? Tudo isso. Aí, E eu tenho fotos, inclusive a nossa avó Alfonsina, esposa do maestro José Marcos dos Anjos, tinha um corpo vocal feminino. Era a avó Alfonsina e a irmã dela, casada com Antônio Casanova. Sim. Ele tá na foto aqui. Então, isso nas bandas a gente nunca tinha visto, mas foi uma coisa muito bacana. Olha, a banda, isso é realmente, né? Isso não é só mérito da banda de Santa Cecília, de todas as bandas, que realmente não tinha mulher nas bandas, realmente não tinha. E isso é novo. Então na banda Santa Cecília, então, que era uma banda mais, realmente, a banda era uma banda fechada, era o pessoal que tocava, eram os músicos. E era na época, era músico assim, que era reformado da polícia, era muitos músicos da aeronáutica, né? Igual tinha o seu João Afonso, que é vulgo gorila, trompetista, assim, exemplo, assim, eram músicos, naquela época, eram músicos tarimbados. Então, assim, músico novo que chegava para a banda, você não conseguia ali, né? Porque como não tinha escola de música, né? Era uma banda que já tinha músicos tarimbados, músicos formados, realmente não conseguia. Como é que você vai Quando eu consegui entrar na banda ali, eu falei, nossa, aquilo ali para mim foi uma glória, porque assim, realmente era uma banda que tocava um repertório muito... Era um repertório denso, um repertório mais difícil, tradicional. Então assim, não é qualquer um que chegava e conseguia entrar ali na banda, conseguia tocar com a banda. E né, como não tinha escolinha, depois que a gente abriu, o pessoal começou a vir, opa, não, mulher pode tocar, eu lembro disso, a mulher pode tocar na banda? Não pode. Isso já foi em 2006, logo no início do projeto, pode. Mas assim, isso porque naquela época o pessoal realmente não tinha essa abertura, aí realmente falavam que a banda de Cecília era mais fechada, mas a partir de quando eu lembro, 97, eu lembro que foi a primeira mulher a tocar na banda foi Ercília. Ercília foi a primeira mulher a tocar na banda, aí começou a tocar com a banda de Santa Cecília, e daí foi surgindo outras, aí quando veio a escolinha, que a partir de 2006, que sim, eu falo que em 2006 ali as portas de Santa Cecília se abriu. E nas bandas de música, a gente tem um estilo musical, né, tradicional, que é o dobrado, né? O dobrado que lembra muito ritmo de marcha, né? Uma coisa mais marcial, né? E que o maestro nos ensina, né, a ser tocado de forma mais curta, de forma mais firme, né? Eu vou tocar um pouquinho aqui do dobrado. É um dobrado que ele é o mais tocado no Brasil, né, do compositor Pedro Salgado, que é o dobrado Dois Corações. Então eu vou tocar um pouquinho aqui.
E uma das coisas que o Zequinha fazia questão era de manter a tradição. Então, ou seja, o foco principal da banda Santa Cecília, sim, eram os dobrados, né? Em grande maioria das vezes a gente tocava os dobrados. De vez em quando ele colocava ali um bolero, uma valsa, mas o foco principal da banda Cecília era realmente manter essa tradição dos dobrados. A banda Santa Cecília é uma das bandas do estado, poucas bandas do estado, que sempre manteve ali fielmente a tradição que é os dobrados e marcha. Então, assim, a banda Santa Cecília era conhecida como assim, a banda dos dobrados e marcha. Então, assim, os dobrados tradicionais, porque hoje você vê, eu falo com propriedade porque hoje a gente chega, os músicos começam a aprender música, hoje se eu fizer isso, a gente não pode, a gente tem que sim manter um para a tradição, o outro na modernidade, porque se eu chegar ali e colocar só marcha e dobrado, o menino vai ficar querendo a banda, ficar tocando. Antigamente ali aquilo era imponência, mas hoje não. A gente não pode deixar de tocar, porque a banda de música é dobrado e marcha. A banda de Santa Cecília, o que marcou a banda de Santa Cecília foi esse repertório de marchas, dobrado, valsas e bolero. A banda sempre manteve era fiel a essa tradição. Então, assim, a banda nunca deixou de fazer uma apresentação que ela não tocasse um dobrado, uma marcha, um bolero e uma valsa. Hoje, a gente tem um repertório vasto, diversificado, a gente tem que tocar, a gente não toca pra gente, né? E assim, até mesmo porque a gente tem que agradar a todos. Então, assim, a gente tem um repertório variado. Mas a marca da banda Santa Cecília são os dobrados e marcha. Inclusive os dobrados tradicionais, 220, Batista de Melo, Verde e Branco, são dobrados tradicionais, antigos. Assim, poucas bandas têm isso em repertório. Poucas bandas têm isso em repertório. Tem um desdobrado que é um dos dobrados mais preferidos aqui, que é o Cisne Branco. É um dobrado assim, tradicional de banda. E a banda Santa Cecília, ela tem um repertório, né? Eles falam tanto o repertório de maestros da região, né? A gente tem guardado tanto fisicamente como digitalmente guardado. Eu falo assim que das bandas da região é uma das bandas que tem mais acervo. A gente tem músicas do mestre Mário, que inclusive a doutora Carol, né, que é a minha maestrinha da orquestra, ela fez um doutorado em cima das músicas do mestre Mário. E quando ela foi fazer esse doutorado, ela falou: Valdeci, fiquei sabendo que você tem a banda Santa Cecília, com o mestre Mário, teve um tempo na Água Santa, muito dobrado do mestre Mário lá. Aí eu reescrevi tudo, inclusive nós gravamos um CD com músicas do mestre Mário, o Sr. Israel também fez muita música para a banda, o próprio José Marques também tem composições. Então assim, a gente tem essas composições dos maestros da região, que é daqui, que é nosso, quanto as músicas antigas, músicas manuscritas, que é coisa antiga, que muitas bandas não têm hoje, né? Que assim, que é um dos nossos sonhos de ter a sede, pra gente ter isso guardado, que a gente tem hoje, né? A gente tem hoje um programa, um computador, que você faz e escreve, mas tem ali a partitura ali, que o José Marques escreveu, a letra dele, que é importante para a banda. A gente tem partitura do mestre Mário lá, de 1890, da banda. Então, assim, a gente tem aquilo guardado, uma história. Para quem chegar lá na frente, igual hoje, a gente vê, nossa, isso é uma história, isso aqui a gente tem que guardar. Né? Não só em si a banda, mas os instrumentos que usou, tá lá, a gente sabe, a gente tem aquilo, a gente tem um mini museu ali da banda, porque assim, isso é de uma importância enorme.
a tuba e o bumbo. Esses dois instrumentos são alvo da banda. E por que a tuba e o bumbo? Porque eles falam, eles fazem música? Não faz música. Mas sem eles, a banda não toca. Porque, primeiramente, você pode tocar uma banda de música com um instrumento só. Um trompete faz música? Faz. O saxofone faz música? Faz. Mas agora me conta uma coisa. O bumbo chama-se o quê? A marcação. Sem o bumbo não tem música. A tuba é o famoso, como o Gospel falou, é um contrabaixo, ele é a marcação, onde é que ele marca o compasso, ele toca no tempo, no contratempo da música ao mesmo tempo. O bumbo é a marcação, que é onde é que ele faz o compasso binário, quaternário, dependendo dos tipos de compasso, que é 3/8, 6/8, 12/8, 4/4, e por aí vai. É conhecido por isso aí. Aí por isso que ela fez falar, por que uma tuba na história da banda, ela sempre é recuada. Entendeu? Agora, se vocês for tocar em parte de fanfarra, ou a banda inclusive a banda do Corpo Bombeiro, a tuba é na frente. As bandas de música hoje, que é as bandas de música civil, a tuba sempre é atrás. Antigamente, a banda Santa Cecília era formada quando? A frente dela era trombone, depois vinha sax, bombardino, aí que vinha instrumento de paleta atrás, sax tenor, riquita, clarinete, depois por aí a prata. Hoje a banda de música hoje é formada ao contrário. A banda de música hoje é formada como instrumento de paleta na frente primeiro. Hoje você vai fazer uma apresentação, é isso. Agora, quando você for acompanhar a posição, você pode ver que sempre o instrumento de calibre grosso é na frente, porque manda mais som. Agora, instrumento de apresentação, você vai fazer uma apresentação de música clássica, às vezes gosta de fazer um amigo para sempre, essas coisas, música mais clássica, você põe instrumento de paleta, ele sempre tem que aparecer na frente. Por que ele tem que aparecer na frente? Porque os cânticos não vêm de calibre grosso, ele vem das paletas. Paleta é instrumento de sopro. As paletas na frente, trompete, negócio de a baixaria. O que significa baixaria? Baixaria é trombone de vara, tuba, bombardino. Onde é que é composto esse negócio? As paletas vão tocando a melodia, né? Isso. Melodia, harmonia e ritmo. Entendeu? Por isso que existe que eles falam, porque todo cara que vai aprender a música fala que assim, quantas partes divide a música? Tá aí essa aí. É porque eles falam que sabe porque é um ritmo. Ritmo só é uma percussão, é uma combinação de valores. Entendeu? A harmonia, onde é que você vê? Quem faz a harmonia? Entendeu? São os instrumentos que vêm. A melodia está ali na frente, são as paletas, sax tenor, trompa, boé, e por aí vai. Isso aí. E o bombardeiro? O bombardeiro ele é tocado como. Ele é um solamento, mas só que ele é contracanto de música. Contracanto. Ele é contracanto, entendeu? Porque, tipo assim, ele faz uma cobertura na música. Entendeu? Agora, o solo mesmo da música, ela vem dentro do sax tenor, sax alto, trombone, por aí que faz a música. Trompete. O bombardeiro ele faz os contracontos, até que preenche a música toda. Aí a banda que forma a banda todinha. Negócio. O aboé, por exemplo. O aboé é um instrumento, ele é reto, a paleta dele é como se fosse menos que ela é mais fina que uma folha. Mais fina que uma folha, mas você vai tocar aquilo ali, ela faz um contraconto clássico. Contraconto clássico, é igual, tipo assim, se for tocar uma música mais afiada, de alto nível, tipo, uma música que tiver acima, com a paleta não sai, o aboé é fácil. Isso é a importância de ser um instrumento. Agora eu não, na minha parte já é um instrumento de calibre grosso, já é tuba. Tuba já é um instrumento mais ele é um instrumento mais exigente na banda, não só na banda, em tudo quanto é lugar do Brasil. Na banda de música, a gente geralmente, né, de forma geral, a gente tem um maestro que ele é responsável por ensinar a teoria musical e responsável de ensinar todos os instrumentos, né? Então ali ele passa o básico de cada instrumento, porque geralmente em banda de música a rotatividade é muito grande.
Então a banda sempre precisa de músico rápido. Então, ou seja, o maestro passa o básico para o músico já integrar a banda, e nas apresentações durante o tempo, aí sim ele ir se aperfeiçoando, mas já dentro da banda. Já chega, né? Ele ensina pra gente a base, né? A base do instrumento, né? Escalas, né? Tipos de articulações, formas de ser tocada, porque tem a forma de se tocar o dobrado, tem forma de se tocar uma valsa, tem a forma de se tocar o samba, são pensamentos diferentes, né? Não é só tocar, né? Geralmente a gente, para tocar uma música, a gente tem que saber a história da música, o sentimento, né, que a música vai passar, né? Então o maestro, nesse início, ele passa todas essas formas, né, de se tocar o instrumento, mas de forma bem básica, porque infelizmente ele não tem como aprofundar por causa dessa questão da rotatividade e porque ele tem que ficar responsável pela banda inteira. Quando eu entrei na banda Santa Cecília, eu era bem menorzinho. Foi a mesma coisa que o meu pai começou, eu comecei na época. Que era, quando eu entrei já tinha, o maestro era José Marcos dos Anjos. Quando foi meu primeiro dia que eu entrei na banda, eu me lembro muito bem, o ensaio era na casa de Zé Valadares. Logo aqui à frente, aqui, ensaiava sempre, eu cheguei, sempre ensaiava uns dobrados, depois, como um mês, começou a ensaiar para Semana Santa. Aí daí eu fui aprendendo os instrumentos, tocando caixa surda, toda a percussão da banda. Aí a banda começou a fazer seus ensaios por ali, na época que tinha Xanduca, Chiquito, Mascadente, Jair, todos que eu falo, tudo foi falecido, Mário Mariano, Sirico, muitas pessoas que teve aí. É isso, eu passo assim para as meninas, mulheres, assim, para entrar na banda assim, porque é um orgulho, assim, sabe, assim, tocar assim, sabe, que eu fui curada da depressão, assim, depois que eu entrei na banda, assim, e é muito bonito, assim, sabe, a gente tocar assim, fazer aqui apresentações, assim, enquanto tá ensaiando, às vezes chega assim, ser ruim, quem tá pegando a música, mas na hora que tá fazendo aqui a apresentação, é muito bonito, nossa Deus, tem vezes que tem música assim, eu chego até a chorar, eu choro mesmo, assim, de ver, de falar assim, nossa, será que eu mesmo tô aqui, que dom maravilhoso que Deus me deu, entendeu? Eu fui assim, a primeira mulher de entrar na banda de Santa Cecília, aí eu gostaria de deixar um recado assim para vocês, meninas novas, não tem idade para entrar na banda, porque vocês vão para a banda assim, participem com a gente lá, que é muito bom assim, sabe? E de tocar na banda assim, não desiste não, vai em frente assim, sabe? Eu me orgulho muito de ser a primeira que toca na banda de Santa Cecília e gosto mesmo. Eu saio de lá assim só quando Deus quiser, mas eu acho que Deus vai querer que eu vou até o fim tocando. Porque quando eu comecei a banda estudar música, Vespasiano, num projeto que tinha, chamava Bom Menino, nós éramos 60 alunos nesse projeto de música. E desse projeto hoje, que eu conheço, sobraram 3 pessoas. Né? Tem eu hoje, tem o Jefferson e tem o Vanderlei, que eu conheço hoje, que eu vejo. A maioria do pessoal que não participou, que saiu do projeto, foram todos para coisas que não devia, tá no mundo do crime, foram para outras coisas. Então assim, a gente vê que a música, além de tudo, ela salva a vida, ela coloca a gente no caminho certo, ela não deixa você desvirtuar. Então a música, assim, com certeza, ela é importante demais para a sociedade. Que eu falo assim, que a música, eu saber como que a música é. Eu venho de uma família humilde, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Meu pai teve um problema, uma doença na época e não trabalhava, minha mãe tinha que trabalhar e eu com 11 anos, poxa caramba, tinha mais 3 irmãos, fui ajudar minha mãe. E minha mãe sempre quando eu entrei pra música, minha mãe me incentivou, porque eu andava, né, nas procissões, vendo a banda tocar aqui, eu ficava encantado com a banda, ficava lá atrás vendo a banda tocar. Aí falei com minha mãe, não, eu queria tocar na banda, eu quero entrar com a banda, assim, com 7, 8 anos de idade. E até que com 10 anos eu consegui ir pra banda. Minha mãe sempre me incentivou pra banda, música. E assim,
sabe, eu venho de família humilde. Eu nunca sonhava na minha vida um dia voar avião. Cara, eu fui para a Alemanha tocar, fiquei 20 dias na Alemanha tocando com a banda. Por quê? Através da música. Isso foi através da música. Se eu não tivesse na música, na banda, não ia acontecer isso nunca. Então eu tive meu início na banda de música com 10 anos e hoje em dia eu tenho o prazer, né, de a música ser a minha profissão, né? Hoje em dia toco em eventos, né? Já tive a oportunidade de tocar com a Orquestra Sinfônica de Minas, entre outras coisas. E também dou aulas, atualmente sou maestro também de banda em alguns lugares. E aconselho aos jovens, né? Procurem a banda de música Santa Cecília. Lá vocês terão aulas gratuitas, né? E terão contato com o instrumento, tudo de forma gratuita, tá? É de extrema importância, infelizmente, mesmo que a pessoa não siga essa profissão, mas é de extrema importância esse contato com a música. A importância da escolinha é para sempre estar dando manutenção ali, reestruturando a banda, porque o aluno hoje, a gente coloca ali com 10 anos de idade, ele entra na banda. Ele começa muito empolgado, vai estudando. Chega ali 14, 15, 16 anos, ele sai, começa a estudar, ele vai trabalhar. O jovem hoje ele quer outra coisa. Se a gente não mudar esse pensamento nosso, está sempre inovando, sempre colocando pessoas novas, a gente não consegue. E isso não é só Lagoa Santa, em todas as bandas. Nós temos hoje um grupo que chama Salve as Bandas, um grupo de bandas de Minas Gerais. O comentário geral é isso. Então, assim, a gente tem que estar sempre. A escolinha, a gente fazia uma vez por ano. Não, as bandas hoje é de 3 em 3 meses, tem turma nova. Por semestre, a gente tem que estar sempre colocando uma turma nova, porque senão a gente não consegue alimentar a banda. Porque o menino entra hoje, ele fica ali 2, 3 anos, daí a pouco está saindo. A gente às vezes nem aproveita o menino na banda. A gente tem hoje também uma leva de hoje eu tenho 3 alunos que começou na escolinha da banda Santa Cecília, que está hoje na Universidade do Estado. Tem um fazendo flauta, tem um fazendo trombone e o outro está fazendo saxofone. Então, assim, começou na escolinha da banda Santa Cecília, você vê a importância que é. Hoje ele está indo estudando, trabalhando profissionalmente com música. Uma coisa que, assim, se não tivesse a oportunidade de ter entrado na banda, eu não teria tido essa oportunidade. Então, assim, a ideia da banda Santa Cecília, a nossa ideia de projeto é isso, que assim, a gente está trabalhando, a gente vem estudando, vivendo outras oportunidades de inovar, né? A gente tem que mudar a ideia, o jeito de ensinar música para atrair aquele aluno, um repertório diferente, uma coisa diferenciada. Hoje a gente pensa no grupo de flauta ali para começar com os alunos mais novos, a partir de 6 anos, o aluno na flauta doce já vai colocando, introduzindo ele, falando a importância da banda, para que ele pense ali, eu toquei com 6 anos na flauta, eu vou chegar, eu quero tocar saxofone, eu quero chegar a tocar na banda. E a ideia nossa é de fazer a parceria de uma banda sinfônica, não avancou. Igual avancou, porque assim, a gente precisa do apoio do poder público, que a gente não consegue fazer. Então, assim, a banda Santa Cecília, a gente tem uma possibilidade, a gente tem sim muitos parceiros, a gente fazia várias coisas para fazer acontecer, para a banda voltar, para a banda crescer. A gente tem vários parceiros que podem nos ajudar, mas a gente precisa agora de ter uma sede própria, um local próprio. A banda precisa dar com a atividade, a banda precisa voltar com a atividade, porque assim, a gente tem vários parceiros, mas Paulo, assim, cadê a banda Santa Cecília? A banda não está tocando, a banda não está ensaiando, a banda não tem. Inclusive a gente perdeu um projeto no estado, porque assim, eu não tive como comprovar a periodicidade de ensaios da banda durante o ano, apresentações durante o ano. Realmente a banda não está existindo, a banda não tem um local de estudo. Olha, nós soube construir a sede, foi conversado isso no fórum e junto com o prefeito, com tudo isso. E o maestro que era na época, que estava em nome de maestro, que era o Zequinha, ele exigiu muita coisa para fazer na sede, sabe? Inclusive a prefeitura tinha prontificado a ajudar a fazer. Não
garantir tudo, nós tinha que também ajudar, né? Porque de graça também tudo, nós já viu. Então, ele começou a não, porque tem que fazer, chamando escritura, não sei da onde, tem que fazer sala, não sei o que lá, sala para comercial, que tem tudo no papel lá. E o prefeito pegou, na época, queria fazer a sede ali, mas queria fazer assim. Até pouco tempo ele já falou nisso aí. Que podia fazer a sede no terreno lá, assim, a parte para a banda de música e outra parte para esse da prefeitura, né? Um troço qualquer. Então, na época, o que estava no lugar do presidente, que era o Zequinha, ele não aceitou. Olha, uma das grandes coisas na época do Zequinha, né, que assim, acho que até para ele foi uma frustração, sempre foi o sonho de construir a sede da banda, né? A banda conseguiu, ela tem hoje um terreno lá, né? Então assim, e foram feitas várias coisas para a banda construir e fazer a sede. Então estava tudo caminhando para a banda construir. Era um grande sonho, era fazer a sede da banda. Zequinha sempre lutou por isso, né? Sempre trabalhou por isso. E quando foi o momento da banda fazer a sede, né? Já estava, né, tudo fluindo, o pessoal fazia, na época era leilão, aquelas coisas todas, a banda estava para conseguir construir a sede, já tinha um projeto para fazer a sede. Mas aí teve um problema, que um dos músicos da banda, ele foi morar no terreno, na banda tinha um barracão, então ele foi morar ali naquele terreno, e aí quis tomar aquilo, né, ficar com o terreno da banda, porque ele já estava ali. Aí a banda teve que o quê? Que indenizar esse músico, teve que construir uma casa para ele, para tirar ele do lote da banda. Então, assim, tudo que a banda tinha de finanças ali, e aí, assim, foi uma frustração, porque a banda teve que gastar uma coisa que ela estava se programando para construir a sede. Então, qual a importância da banda na cidade? Qual que é a importância da banda na cidade? Qual a importância da aula de música da banda na cidade? Se tivesse acontecido, tendo apoio e cultura, esse negócio tudo aqui, não tinha droga espalhada, não tinha nada espalhado, porque as crianças todo dia estão tudo aprendendo música. Não estava aí caçando essas coisas que não prestam, não. Você pode, hoje, se tivesse apoio cultural até hoje, se as bandas tivessem com essa toda a estrutura que eu disse, hoje, Lagoa Santa teria uma das maiores bandas de música de Minas Gerais. A gente está assim, lutando, resgatando, e vamos, sim, se Deus quiser, vamos conseguir resgatar essa memória, porque eu falo, a banda não é minha, não é do William, não é do Guedes, isso é um patrimônio da cidade, isso é um patrimônio, e hoje as bandas estão sendo tombadas como patrimônio imaterial do Estado. Então, assim, isso não é meu, a gente tem que fazer, lutar para deixar isso para os outros, porque se a gente está indo, a gente tem que deixar uma coisa estruturada, porque quem chegar, pegar uma coisa estruturada e ter vontade de continuar e querer fazer. E hoje, se a gente sabe que o jovem hoje é celular, é jogo, não é igual na nossa época. Se a gente não tiver um tratamento diferenciado para poder colocar esses meninos ali na música, mostrar como que é a importância da banda, as bandas, a tendência é acabar. Da sede. A importância, porque ali a sede da banda é o local ali, aquilo é a casa do músico, né? Assim, tanto para a gente, para resgatar a escolinha da banda, porque a banda, para ela continuar mantendo, para essa história viva, ela tem que ter a escolinha, através da escola da música, trazendo novas pessoas para a banda, os jovens, investir. Então, se a banda não tiver a sede para guardar o seu material, para ter essas aulas, acho que a primeira coisa, primordial a banda ter a sede dela, que é o local, a casa da banda. Esse curto documentário nos mostrou algumas conquistas e dificuldades enfrentadas, mas também revelou a força e a resiliência de um grupo musical e de uma comunidade que se recusam a deixar sua cultura morrer. É também um grito, um chamado por apoio por parte do governo e da sociedade. Precisamos ouvir com atenção essa justa reivindicação. Quando a última nota ecoa, somos arrebatados pela esperança de dias melhores, não apenas para a banda Santa Cecília, mas para toda a cultura de Lagoa Santa. Uma esperança de que a música continue exercendo o seu papel de elo entre gerações, renovando a força da comunidade e reafirmando a importância de se preservar e se valorizar o nosso patrimônio cultural.
A Banda Santa Cecília, com seus quase 200 anos de existência, vai muito além do que foi apresentado aqui. Ela é parte da memória de gerações, um elemento vital da identidade cultural de Lagoa Santa. É também um espaço potente para as novas gerações que terão oportunidades de aprendizado, criação e expressão artística que transcendem o simples ato de tocar um instrumento. A Banda Santa Cecília é a prova de que a música sempre foi e sempre será uma parte essencial da vida de Lagoa Santa. Mas para que essa tradição continue viva e mantenha a cultura em constante movimento, ela depende de todos nós.